Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 2, versículos 10 a 12. Lucas, capítulo 2, versículos 10 a 12. E antes de nós lermos o texto, pensar em Natal é pensar na pessoa do Salvador que veio a esse mundo. Por incrível que pareça, eu não sei se vocês viram, mas esse ano eu não vi uma única propaganda que fizesse alusão a isso. Às vezes, misturada na multiplicidade de propagandas do Papai Noel, aparecia uma. Mas eu confesso aos irmãos que eu procurei e não achei esse ano especial uma única propaganda que fizesse alusão ao nascimento de Jesus Cristo como ponto crucial da celebração que é feita dia 25 de dezembro. Eu já estou há 22 anos agora, no final de janeiro, vai fazer em Santa Rosa do Sul, e pela 22ª vez eu quero iniciar o culto pré-natalino com o início, a introdução de uma música de criança cuja letra aponta para esse advento. Creio que os irmãos já conhecem a estrofe inicial da música de tantas e tantas vezes que eu repeti ela no culto. Essa música, que foi escrita para criança, para celebrar o advento do Natal, ela começa dizendo que a melhor notícia do mundo não saiu no jornal de papel, em nenhuma revista ou na televisão, ela veio direto do céu, nasceu Jesus, disse o anjo, Jesus nasceu em Belém. Essa frase inicial, essa estrofe inicial da música é uma paródia daquilo que aconteceu quando o anjo apareceu para os pastores que estavam apacentando as suas ovelhas na vigília da noite. E, como era de costume, quando um anjo aparecia, normalmente não era notícia boa. Normalmente os anjos, quando apareceram, eram para predizer juízo de Deus para o povo dele, em especial judeus, quando os judeus haviam se desviado do seu caminho. Por isso a ênfase do anjo, no início do texto, simplesmente dizendo já antecipadamente que a mensagem que ele estava trazendo não era uma mensagem de temor, não era uma mensagem de terror, mas ele diz que a boa nova, ou a boa notícia que ele estava trazendo era não somente uma boa notícia de alegria, mas uma boa notícia de grande alegria. A mensagem anunciada pelo anjo da parte de Deus aos pastores que guardavam o seu rebanho na vigília da noite dizia o seguinte, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 10, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, queremos colocar a nossa vida diante de Ti e pedir, Deus, que o Teu Santo Espírito use a Tua palavra para nos abençoar, a Tua palavra para nos alimentar, a Tua palavra, Senhor, ó Deus, para nos fortalecer, para nos orientar e guiar, Senhor. Usa a Tua palavra para enriquecer o nosso conhecimento acerca da Tua vontade e da verdade da Tua palavra, para que cada dia nós possamos estar mais aptos para dar razão da esperança que há em nós, aqueles que nos perguntam, e para dar razão, Senhor, ó Deus, àqueles que pelo evangelismo pessoal, Senhor, nós comunicamos essa boa notícia de grande alegria, esperando que essa boa notícia se torne uma realidade na vida deles. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos na vinda do Salvador a esse mundo, temos que reconhecer que biblicamente ocorreu uma situação atípica, José e Maria, eles não encontraram lugar em Belém. A cidade estava lotada e as hospedarias indisponíveis, Possivelmente estava havendo alguma situação de concorrência, principalmente por causa do censo que foi encomendado pelo governo romano.
Na hora que Jesus veio a nascer, ou quando estava chegando o momento dele nascer, não havia simplesmente lugar em nenhuma hospedaria, né? Se fosse hoje, não encontraram um só quarto vago em nenhuma pousada. Por causa disso, Jesus, ao invés de se hospedar em um ambiente onde os homens estavam hospedados, ele simplesmente nasceu numa estrebaria. Nasceu em um lugar que era feito para abrigar os animais. Imagina, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não nasceu num palácio. Ele veio a esse mundo em uma manjedoura. A mensagem natalina que vem do céu, uma das coisas básicas que nós observamos é que ela não tem a sua centralidade nem no anjo, nem no coral de anjos, nem em Maria, nem em José ou em qualquer outro personagem. A centralidade da mensagem do Natal, ela está em Jesus Cristo. E o motivo pelo qual Jesus Cristo é o personagem principal dessa mensagem é que dentro do plano de salvação de pecadores que Deus estabeleceu desde a eternidade, é Jesus Cristo quem ocupa o papel de preeminência. É Jesus Cristo que ocupa nesse cenário desenvolvido por Deus para que a esperança pudesse retornar àqueles que nasceram sobre o pecado. Simplesmente Jesus Cristo é o ponto principal. Nós vemos isso claramente no primeiro sermão do apóstolo Pedro, que ele profere logo após a sua prisão e em meio à sua prisão, quando ele estava diante do sinédrio judaico. Pedro sofreu ameaças. Foi anunciado a ele que se ele continuasse pregando aquilo que ele estava pregando, ele iria sofrer as consequências, mas Pedro se nega a obedecer ao sinédrio romano, ou mais especificamente ao sinédrio judaico, que era um tipo de STF dos judeus naquela época. Ele se nega a calar a sua voz e deixar de falar de Jesus Cristo a outras pessoas, e em meio ao seu discurso diante do sinédrio, ele diz o motivo. 4:12 de Atos ele vai dizer: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E quando nós voltamos os nossos olhos para essa passagem do Lucas capítulo 2, do 10 ao 12, pelo menos 3 verdades acerca de Jesus Cristo foram destacadas aqui, e elas verdadeiramente devem se tornar o fundamento daquilo que anunciamos nesse momento de celebração do Natal. 3 verdades acerca de Jesus Cristo que são importantes não apenas para esse momento de Natal, de celebração de Natal, mas também para todo e qualquer momento onde nós temos a responsabilidade de proclamar a verdade da salvação para aqueles que estão perecendo. Então, a primeira verdade que nós vemos aqui é que esse Jesus que nasceu, que foi anunciado pelos anjos, ele é o Salvador. Ele é o Salvador que veio ao mundo, não é? O Salvador esperado. E quando nós pensamos nessa proclamação de Jesus Cristo como Salvador que veio ao mundo, 2 verdades saltam aos nossos olhos daqui. A primeira verdade é que Deus, na vinda e no nascimento de Jesus Cristo, ele está cumprindo a sua palavra. Ele está cumprindo aquilo que ele prometeu. E não apenas Deus estabeleceu que o Messias viria, mas todo o programa do seu nascimento, aliás, todo o programa que Jesus Cristo deveria desenvolver desde o seu nascimento até a morte e a ressurreição dele, já havia sido proclamado por Deus. Ele nasceu onde Deus anunciou que ele nasceria. Ele veio da família que Deus anunciou que ele viria. Os profetas do Antigo Testamento predisseram que o Messias, que o Salvador deveria nascer em Belém. Ele nasceria na cidade de Davi. E para que se cumprisse aquilo que Deus havia predito, Deus moveu a história a seu favor. Imaginem, Deus moveu todo o Império Romano a fim de que um recenseamento fosse feito. Foi por causa desse recenseamento
estabelecido pelo Império Romano que a jovem Maria, que estava grávida em Nazaré da Galileia, subiu as montanhas de Belém, na Judeia, porque José era de Belém. José era um belemita e ele deveria se alistar na sua cidade natal. E toda essa ação de Deus, todo esse ato divino, conduzindo o curso da história para que verdadeiramente o Messias viesse aonde verdadeiramente ele havia anunciado, é para que nós pudéssemos contemplar a sua fidelidade. Se existe algo que traz conforto e consolo ao nosso coração, olhando para os atributos de Deus, é a fidelidade de Deus. É o atributo que nos garante que verdadeiramente ele vai cumprir tudo aquilo que ele disse. As coisas vão acontecer sempre da maneira como ele estabeleceu. Eu gosto muito de uma proclamação que o Senhor Jesus faz acerca da palavra. Ele vai anunciar que a Escritura, ela não pode falhar. Se Deus disse, está dito. Se Ele prometeu, está feito. Não existe absolutamente nada que possa impedir aquilo que Deus estabeleceu de acontecer na história dos homens. E olha que nós estamos falando de proclamações que começaram em primeiro plano lá no Jardim do Éden. Assim que os nossos primeiros pais caíram em pecado, Deus anunciou o Salvador que viria. Deus anunciou o Redentor que viria da semente da mulher para reparar o estrago que a queda fez. E destituir o diabo da autoridade que ele conquistou por força da queda. Lá em Apocalipse, capítulo 12, do 1 ao 6, versículos 1 ao 6, nós temos em 6 versículos toda a narrativa da história da redenção do Antigo Testamento. Da mulher que ficou grávida, que traria o filho, da batalha que foi travada com o dragão, com Satanás, para impedir que esse filho nascesse. Porque havia sido predito que esse que nasceria da descendência da mulher, da semente da mulher, simplesmente destituiria o diabo da autoridade que ele conquistou com aquilo. E não foi outro. No versículo 1 ao 6 é anunciado que a mulher deu à luz. O filho morreu. Mas já havia sido predito lá em Gênesis que a serpente lhe picaria, morderia o seu calcanhar. E não é como hoje, que nós corremos, se der tempo do efeito do remédio, para o hospital, recebemos soro antiofídico e é uma boa possibilidade da gente continuar vivo. Mas naquela época não tinha isso, uma serpente venenosa picasse, era a morte certa. Então já a primeira profecia declarava que o resgate seria estabelecido pela morte do descendente, e assim aconteceu. Apocalipse 12. 1 ao 6, a criança morre, mas Deus a ressuscita, a toma para si, a chama para o céu e a senta no seu trono. E o primeiro ato que houve depois disso foi que houve batalha do céu. E o que aconteceu? O diabo e os seus anjos foram expulsos do céu. A cabeça da serpente foi pisada. A cabeça da serpente foi esmagada. Até aquele momento o povo de Deus tinha um problema sério. O diabo ficava diante de Deus acusando o povo de Deus dos seus pecados. E como o sacrifício perfeito não havia sido oferecido, o julgamento via. Daí nós vemos o relato, o registro de tantos e tantos juízos que Deus derramou sobre o povo de Israel. Mas agora, com o sacrifício perfeito, com o advento do Salvador que veio, ele perdeu seu emprego. Até hoje eu encontro pessoas dizendo: o diabo nos acusa contra o povo de Deus. Ele acusava o povo de Deus antes do sacrifício perfeito haver sido estabelecido. Como Jesus na cruz levou sobre si todo o castigo que nós merecíamos, não existe mais condenação. Não adianta. O diabo chega lá e dizer: olha, Deus, o Nabi pisou na bola. O senhor iria lá pegar sua cinta, e aí ele vai no cadastro lá e diz: não tem nada aqui. Olha o Silvano, não tem nada aqui. Olha o Marcelo, não tem nada. Porque o sangue de Jesus Cristo não apenas procura o perdão, mas a purificação. Todo absolutamente castigo que nós merecíamos, e a gente repete isso toda a ceia, ele levou. Não existe mais condenação para aqueles que estão nele. Foi isso que ele veio fazer. Foi por isso que ele veio a esse mundo, para ser o Salvador não dos bonzinhos, mas dos pecadores, daqueles que verdadeiramente precisam do seu socorro. E quando nós pensamos em quem são essas pessoas, são todos os que nascem nesse mundo. Aliás,
A natureza de Salvador, ela está aplicada, está carimbada no seu próprio nome, né? O próprio nome Jesus é Jeová salva. O nome dele proclamava a natureza do ministério que ele veio realizar. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. E ele não salva pelo exemplo, ele não salva pelos ensinos, mas pela sua morte na cruz do Calvário. A morte dele é uma prova cabal da obra redentiva que ele veio realizar. Porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas ali morreu quem não havia pecado. E talvez qualquer um de nós pudesse olhar para a cruz e Jesus Cristo, que nasceu, viveu, morreu, nasceu e viveu sem pecar, vai na cruz e recebe o salário do pecado. Alguém poderia dizer: olha, houve injustiça em Deus, mas não houve. Na hora que ele morreu na cruz, não foi a morte dele, foi a nossa. A morte de todo aquele que viesse a crer nele. Então ele nos salva de forma categórica lá na cruz. Como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi sacrificado em nosso favor. Ele assumiu o nosso lugar, ele foi o nosso substituto. Ele nasceu para nos substituir diante da justiça divina. Ele não tinha pecado, mas a palavra de Deus diz que ele carregou em seu corpo o nosso pecado. Ele não merecia morrer, mas ele deu a sua vida por nós. Isaías 53 vai dizer que ele foi ferido e transpassado pelas nossas iniquidades. E o motivo é básico. O motivo pelo qual ele passou por tudo isso foi para que eu e você, que nascemos nessa vida de forma humana e natural, para trilharmos um caminho para a perdição e para o inferno, pudéssemos receber o dom da vida eterna. Então, quando pensamos no Natal e na celebração do Natal, independente do que o curso, o pensamento e a mentalidade desse mundo possam ter estabelecido, nós nos lembramos daquele que veio a esse mundo para nos salvar. Aliás, ele é o único que pode salvar. É o único, não há outro. É o único que pode salvar os homens dos seus pecados. E aí nós lembramos daquilo que Pedro proclamou em 4,12, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único que pode nos levar à comunhão com Deus. Foi ele mesmo que disse isso. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Paulo vai dizer que ele é o único mediador, não existe outro mediador. 1 Timóteo 2,5 ele vai dizer: porque é um só mediador, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então é a única esperança que o mundo perdido tem, é Jesus Cristo. Não existe salvação por nenhum outro caminho. Por isso que a ordem para nós, como povo de Deus, enquanto nesse mundo, é pregar o Evangelho. E o Evangelho, ele começa com uma notícia de perdição e termina com uma boa notícia de salvação em Jesus Cristo. Mas não apenas ele veio a esse mundo para ser o Salvador. Era preciso que verdadeiramente se testificasse essa realidade. Então a segunda grande verdade que nós vemos nesse texto é que não apenas ele é o Salvador, mas ele também é o Cristo. Ele é o Messias, aquele que foi separado por Deus para realizar essa obra poderosa. Todo o Antigo Testamento aponta para a sua vida. Todo o Antigo Testamento, desde Moisés, desde os Salmos, desde os profetas, anuncia uma vida do ungido de Deus que haveria de ser enviado para que a sua obra pudesse resgatar pecadores como nós. Talvez a profecia mais clássica que nós temos é Isaías 61:1. Quando Isaías trata: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E aí vem a pregação das boas novas e os milagres que testificariam quem ele verdadeiramente era. Mas o próprio Jesus, em Lucas 24, 44 e 45, ele explicando para os seus discípulos quem ele era, porque até aquele momento nem os discípulos tinham convicção de quem Jesus Cristo era. A exceção daquela experiência de Pedro lá, que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas até o advento do Pentecostes especial, os discípulos eram muito fracos na sua fé.
eram muito débeis. Vez por outra, Jesus tinha que exortá-los acerca da falta de fé que eles tinham. Mas a partir desse advento aqui, que é registrado em Lucas 24, 44, o texto diz o seguinte: e disse-lhes, Jesus falando com eles, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. E o 45 diz, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Mas em João capítulo 3, quando há aquela alusão do templo que teria que ser derribado e ele o reconstruiria em 3 dias, os judeus achavam que era templo físico. Os discípulos não tinham a mínima ideia do que era. E aí João vai fazer um comentário que os discípulos só conseguiram compreender aquilo depois da sua ressurreição. E possivelmente foi aqui nesse ponto. Jesus anuncia o que anunciou os 3 anos e pouco que caminhou com ele, e o texto diz, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que ele quer dizer com isso? Porque a única escritura que tinha era o Antigo Testamento. Na verdade, ele deu a capacidade dos discípulos, a partir do Antigo Testamento, compreenderem que ele era o Messias verdadeiro. O que é visto lá, que aponta para essa obra de salvação? Primeiro, Gênesis 3,15. Jesus Cristo era o descendente da mulher. Aquele que viria e por intermédio da sua morte esmagaria a cabeça da serpente. Ele também é o descendente de Abraão. Lembre que na promessa que Deus fez a Abraão, ele disse que no seu descendente todas as famílias da terra seriam abençoadas. No descendente de Abraão, que Paulo vai interpretar na carta aos Gálatas, afirmando que o descendente de Abraão, por intermédio do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, era o Cristo. Era o próprio Jesus Cristo em sua obra de redenção. E aqui, lembre, todas as famílias não são todas as famílias e todas as pessoas que estão nessas famílias. Lembre que quando em Apocalipse capítulo 7 é anunciado aqueles, mais especificamente, que estarão lá na eternidade, salvos, glorificados, a figura das vestes brancas demonstra isso claramente, eles são procedentes de todos os povos, tribos, línguas e nações. Por intermédio do descendente de Abraão, por intermédio da semente da mulher, bilhões e bilhões de pessoas receberão a vida eterna. Elas não mereceriam isso, elas mereceriam estar sendo julgadas, condenadas, lançadas no lago de fogo e sofrendo eternamente. Mas por intermédio do Salvador, por intermédio do Messias que foi enviado, elas receberam a salvação. Quando eu penso no Antigo Testamento e nessa proclamação de esperança que a imagem do Redentor ela simboliza, nós nos lembramos de Jó capítulo 19. Eu acho que era versículo 25 ao 27. Jó estava naquela situação precária, doente, extremamente pobre, com os amigos perturbando ele e uma mulher rixosa pedindo para ele amaldiçoar Deus e morrer. E aí, no fundo do poço da sua angústia, ao invés de ele entrar em desespero e realmente ceder às tentações, ele dá um grado de esperança. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 5, esse Messias, esse Salvador que veio, ele é chamado de leão da tribo de Judá. Ele é chamado de filho de Davi. Ele é chamado de servo sofredor. Isaías 42 até o final aponta a figura do servo sofredor que viria, e em 53 diz que ele viria para salvar os pecadores. Ele seria entregue, ele seria moído. E uma das coisas maravilhosas que eu acho que Isaías 53 é quando no versículo 11 ele diz que ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegrou. Expressão que vai ser repetida pelos escritores hebreus em Hebreus 12, quando ele diz que ele passou pelo Calvário, ele enfrentou a paixão e a morte, mas ele fez isso com alegria. Isaías diz que ele sofreu com uma alegria, e o motivo não foi porque ele era um masoquista, mas é por nossa causa. Nós somos o fruto do penoso trabalho da sua alma. O Salvador veio, e a sua salvação
alcançou a nossa vida. Às vezes nós temos que entrar em debates com aqueles que não acreditam nas Escrituras, mais especificamente aqueles que querem trabalhar para destruir a fé do povo de Deus. E eles dizem que o Messias que veio, esse Jesus Cristo que apareceu na história, era um aproveitador, ele era um enganador, ele era um falso Messias, ou um Messias fabricado por si mesmo. Mas a Escritura não nos permite acreditar nisso. Ele é o Salvador, e a maior prova de que verdadeiramente Ele é o Salvador é a minha vida, a sua vida e a vida de todos aqueles que foram resgatados durante todo o curso da história. E o aparecimento dele não é um engano. Como nós vimos ele mesmo dizer, ele foi anunciado na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O próprio Moisés anunciou ao povo de Israel que Deus enviaria um profeta semelhante a ele, e se o povo de Israel quisesse encontrar vida, deveria crer naquilo que ele ensinasse e naquilo que ele viria fazer. Mas não apenas as figuras do descendente da mulher, da semente da mulher, do descendente de Abraão, do profeta anunciado por Moisés, do redentor anunciado por Jó, do leão da tribo de Judá anunciado em Apocalipse capítulo 5:5, do filho de Davi, do servo sofredor. Nós temos alguns tipos, que são estabelecidos no Antigo Testamento para apontar para a obra que ele veio realizar. E talvez o grande tipo, primeiro, é o Cordeiro Pascal. Lembre que o povo de Israel estava sofrendo, o povo de Deus estava sendo oprimido, e ele clama a Deus por libertação. E Deus anuncia, na 10ª praga, que ele iria enviar um anjo destruidor, e todo primogênito seria ceifado, iria morrer. Mas para o seu povo especial, ele dá uma ordem. Ele ordena, e aí teve que ser um ato de fé para obedecê-la, ordena que o cordeiro fosse morto e o sangue do cordeiro fosse aspergido nos marcos da porta, nos umbrais. E ele disse, quando o anjo destruidor passar meia-noite, a casa onde o sangue do cordeiro pascal estiver aspergida, a maldição de Deus não vai alcançá-la, o juízo de Deus não vai alcançá-la. A única diferença de lá para cá é que a promessa de paraíso para o povo judeu era nesse mundo. Mas agora em Cristo, a promessa que nos é feita é para o povo. Aquele sobre quem o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo for aspergido, o pecado será perdoado e será purificado definitivamente. Então, tanto o Cordeiro Pascal como os sacrifícios, em especial de culpa e do pecado, eles apontam para a realidade daquilo que Cristo iria fazer, com uma diferença. No Antigo Testamento, tudo era sombra. Era uma imagem manchada daquilo que Cristo, sendo a realidade, iria apresentar. Tudo que foi feito no Antigo Testamento era limitado e tinha prazo de validade, porque não tinha poder para purificar os pecados. Ele encobria, ele tinha sua eficácia, mas imagine, o sacrifício de expiação todo ano tinha que ser oferecido. Todo ano, se fosse esquecido de oferecer um sacrifício expiatório daquele, o pecado da nação de Israel iria aparecer diante de Deus e o juízo viria. Mas o de Cristo não. O de Cristo, ele não encobre. O que Cristo ofereceu por nós e tudo que ele fez é perfeito e definitivo. Não apenas Deus pronuncia o perdão pelo sangue do seu Filho, mas também ele anuncia que tudo foi apagado, tudo foi lançado no mar do esquecimento. Nunca mais, absolutamente nunca mais, Deus vai lançar os nossos pecados no nosso rosto. Por isso que, exemplo de Paulo, eu e você podemos dizer que nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus. O Salvador veio. Ele veio, e o Natal nos lembra que ele veio. Ele é o Salvador, ele é o ungido do Senhor que foi prometido. E a terceira verdade que nós vemos aqui é que ele é o Senhor. Todos os testemunhos de Jeová que eu conheço e ouvi testemunho que se converteram, eles foram alcançados quando descobriram que Jesus Cristo é Deus. Aliás, é a primeira direção em que o termo Senhor apresenta ou aponta aqui. A palavra Kyrios no Novo Testamento é o substituto do tetagrama,
do nome de Deus no Antigo Testamento, o Theos, né? Tão conhecido, né? E quando nós vamos trabalhar essa expressão, essa palavra no original, primeiro, o Kyrios, né? Ele aponta para a realidade de alguém que exerce o papel de supremacia. Alguém que tem uma autoridade suprema sobre. E se nós formos trabalhar o substantivo especial, vai apontar para aquele que tem o controle, para aquele que absolutamente tem a autoridade para mandar e ordenar. Então, quando nós vamos estudar o significado que essa palavra Kyrios, que é aplicada aqui para Jesus Cristo, que de forma muito básica é tratada como Senhor, o que ela significa? Ela significa aquele a quem pertence uma pessoa ou coisa, e sobre o qual tem poder para decidir. Ou outra expressão que poderia ser aplicada é aquele que é possuidor e alienante de algo. O dono, aquele que tem o controle sobre a pessoa, e quando nós pensamos na expressão de governo, é o soberano, o príncipe, o chefe. É aquele que tem autoridade soberana de determinar aquilo que tem que ser feito sem que ele possa ser questionado. Estivemos agora estudando na salva de segunda-feira os atributos de Deus. E aqui nós temos o atributo da supremacia. É o direito que Deus tem como Criador de decidir fazer o que Ele quer fazer, sem pedir conselho para alguém e sem ser questionado por ninguém, porque Ele é Deus. Como Criador, Ele tem o pleno direito de fazer as coisas do jeito que Ele quer e tem o poder para executá-las. Então nós estamos falando daquele que recebeu o poder, a autoridade, como nós vimos em Mateus 28, 18, né? Antes de ordenar aos seus discípulos que fizessem discípulos em todas as nações, ele dá uma boa notícia para eles. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes de mandar, ele diz: pode ir, porque o controle está na minha mão. Possivelmente aqui fazendo alusão àquilo que está em Apocalipse capítulo 5. João está nessa esfera de tempo, né, em que Jesus morreu e foi enterrado e ainda não ressuscitou. Está nesse período dos 3 dias, teve uma visão. E aí, antes da vitória consumada que se estabeleceu na ressurreição, de forma bem direta, foi proclamada na ressurreição Jesus Cristo como o Salvador verdadeiro que veio ao mundo, já que outros enganadores tinham aparecido antes. João começa a chorar, porque foi dito a ele que ninguém tem autoridade para abrir o livro e desatar os selos, apontando para os decretos redentivos de Deus que deveriam ser aplicados e que seriam o motivo do nosso resgate e da consumação de tudo aquilo que Deus prometeu. Enquanto João está chorando em prantos lá, porque ninguém havia sido considerado digno de abrir o livro e desatar os selos, um ancião de dia diz: João, não chore, o Cordeiro venceu. O Salvador, ele venceu e ele recebeu autoridade para abrir o livro e desatar os selos. E como consequência disso, ele recebeu o controle do universo. E não apenas do universo, ele recebeu o controle da história. Ele recebeu o controle das nações. Ele recebeu a autoridade para conduzir de forma soberana a história até que se cumpra tudo aquilo que Deus estabeleceu. O próprio Jesus Cristo em Apocalipse 1:8, ele dando testemunho de si mesmo, ele se chama a si mesmo. O termo no original é Pantocrator, que significa nada mais nada menos do que a palavra Aionios em Hebreus capítulo 1, versículo 3, 2 e 3. Quando o escritor dos Hebreus anunciando Jesus Cristo, ele diz que ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu caráter, falando que ele é a revelação plena daquilo que Deus é à humanidade, e ele diz: por intermédio de quem ele fez o mundo. E a palavra mundo ali não é o cosmos usual que nós estamos acostumados, mas é a mesma palavra que nós traduzimos por eterno, né? O Zoe Aionios, nós temos a vida eterna, é a vida eterna. Só que ali o que é que o escritor aos Hebreus quer dizer? Que não apenas Jesus Cristo foi aquele por intermédio de quem o mundo foi criado. Ele também é aquele por intermédio de quem o mundo está sendo sustentado e a história dos homens até o último dia está sendo administrada. Nada foge do seu controle, nada foge da autoridade que ele recebeu. Ele não apenas sustenta a criação, não apenas
administra a história, mas por ser o nosso Redentor, imagine, ele tem direito duplo sobre nós. Ele tem direito de ser nosso Senhor por ato de criação e tem direito de ser Senhor por ato de redenção. Ele se tornou o cabeça da igreja. Ele se tornou o soberano dos reis da terra, como diz Colossenses 1:18. Em Filipenses, que é a carta que nós estamos estudando em Santa Rosa agora, 2:9-11, o texto vai dizer que ele foi exaltado sobremaneira e recebeu o nome que está acima de todo nome. Diante dele se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. 25 de dezembro para nós é a celebração da vinda do Salvador, que é Cristo o Senhor. E o anjo, quando vai anunciar essa notícia, ele chama essa notícia de notícia de grande alegria. Que será não apenas para o judeu, mas que será para todo o povo. E aí, quando nós vimos esse anúncio, que o nascimento do Salvador, que é Cristo o Senhor, é a boa notícia de grande alegria de Deus para todo o povo, nós precisamos pensar e tentar encontrar uma resposta para que povo é esse. E eu quero começar a concluir tentando responder essa pergunta. Que povo é esse que será objeto de experimentar essa grande alegria que foi anunciada pelos anjos? Em primeiro lugar, este povo é formado por todos aqueles de toda tribo, língua, povo e nação que pela fé receberam Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas e por esse ato se tornaram de verdade o Filho de Deus aqui nesse mundo. O céu é para quem é filho de Deus. E ninguém se torna filho de Deus aqui nesse mundo por nascimento biológico. Lembre de Marcos capítulo 16, verso 15. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Qualquer pessoa que ainda não recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é uma criatura de Deus. E se nascer como criatura, viver como criatura e morrer como criatura, vai perecer como criatura. Porque a herança da vida eterna no porvir é para aqueles que no curso da sua jornada terrena se tornaram verdadeiramente filhos de Deus por haverem recebido Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. O céu é eletivo, não tem jeito. Não é o lugar que vai todo mundo, ou vai qualquer um. O céu, ele será o lugar de habitação daqueles que se tornaram filhos de Deus por haverem recebido Jesus como Salvador. Isso não sou eu que estou dizendo. João 1:12, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em segundo lugar, que povo é esse? Este povo é formado por aqueles que, dentre todos os povos, tribos, línguas, nações, vieram mortos em delitos e pecados a esse mundo, mas receberam de Deus a vida espiritual que era necessária para que eles fossem capacitados a receber Jesus Cristo. Esse foi o grande discurso de Jesus Cristo para Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos até proferiu que Jesus era alguém que tinha vindo da parte de Deus. Só que na mentalidade de Nicodemos, como dos demais que foram citados no 2, 22 e 23, que creram no nome de Jesus Cristo, mas Jesus não deu nenhuma trela para eles, é porque eles estavam vendo em Jesus Cristo um milagreiro que tinha poder para satisfazer as suas necessidades terrenas. Só que Jesus não veio para ser o milagreiro que iria satisfazer as necessidades terrenas. Ele veio resolver um problema real. E o problema real estava ligado com a eternidade. Ele veio nesse mundo para salvar pecadores. E quando Nicodemos professa aquele discurso de Jesus vindo da parte de Deus porque ele fazia milagres, ele não buscou Jesus Cristo pelo caminho correto. Então Jesus diz, não apenas Nicodemos, mas se alguém não nascer de novo, ou aquele que não nascer de novo, nem pode enxergar o caminho para entrar no céu, nem pode enxergar o caminho, a porta para entrar, e como consequência disso também não pode entrar. Então é necessário nascer de novo para que verdadeiramente alguém receba a capacidade de, ao ouvir o Evangelho, compreender e receber esse Jesus. Terceiro lugar, esse povo que é proferido aqui, que vai experimentar essa grande alegria,
Ele é formado por aqueles de todos os povos, tribos, línguas, nações, inclusive nós aqui de Santa Catarina, e eu que vim do Nordeste, e eu, tantos outros que vieram de outros lugares, são aqueles que, iluminados e convencidos pelo Espírito Santo, tiveram a sua consciência de culpa, compreenderam que mereciam ser castigados, mas juntamente com isso entenderam o significado daquilo que Cristo fez. Lembre que a obra do Espírito Santo como substituto de Jesus Cristo, como aquele que viria a substituí-lo, tinha como propósito convencer o mundo do pecado. Quando nós tocamos nesse assunto hoje, é uma coisa complicada. Quando eu prego sobre isso para a igreja, pode estar certo, que depois vai vir a turma com a listinha no caderno, né? Porque, por incrível que pareça, ainda existem pessoas que não conseguem olhar para trás do caminho, estão há 10, 20, 30, 40 anos listados no rol de membro de uma igreja evangélica, mas não conseguem olhar para trás e saber o dia em que ele reconheceu que estava perdido e por causa da obra de Cristo agora ele está salvo. Eu cansei desses 33 anos de caminhada, como já na obra, né? E eu vi pessoas que, pastor, eu não sei quando foi a minha experiência de conversão. E normalmente fico irritado quando eu vou afirmar para ela que se ele não sabe olhar para trás e identificar aquele momento da sua história, ele pode não lembrar o dia, a hora, mas ele sabe que em algum momento da sua vida, a sua vida deu uma guinada radical. Quando alguém diz, pastor, não consegue enxergar isso, eu tenho que ser sincero para ele e dizer, olha, irmãos, então peça a Deus para que isso aconteça antes de você partir desse mundo, porque senão você vai perecer. Porque não é qualquer coisa, gente. Bastava só a gente poder dizer que a gente reconheceu que estava perdido e agora está salvo. Isso era para ser a marca da agenda com um pinguil de ouro lá. Para quando a gente olhasse para trás e dissesse, olha, não teve dia melhor que esse. Mas o Espírito Santo veio e nos convence do pecado, da culpa e do castigo que a gente merece. Mas não, para aí. Ele nos mostra a justiça de Deus que nos salva, pregando o seu Filho na cruz. Aliás, esse é o grande trunfo do Evangelho. É a grande bênção do Evangelho. Né? Quando Paulo anuncia em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele diz que o Evangelho é o único meio por intermédio do qual o ser humano perdido pode ser salvo, porque no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé. Ou seja, a mensagem do Evangelho nos anuncia que Deus não nos salva por alguma coisa que nós tenhamos que produzir, mas Ele nos salva totalmente por aquilo que o Seu Filho fez na cruz do Calvário em nosso favor. Ele fez. Eu só queria pedir um favor, tira isso me atrapalha. Já notou que eu estou meio enrolado depois que esqueci. Eu perco a linha de pensamento. Não é cristão, eu sei que muita gente prega com isso aí, mas eu tenho uma dificuldade terrível. Então só me socorre aí. Aquele que foi convencido pelo Espírito Santo de sua culpa, seu pecado, seu merecimento de castigo, mas também foi convencido da justiça de Deus revelada em favor dele, esses fazem parte desse povo. Em penúltimo lugar, esse povo é formado por aqueles que, nascidos de novo, experimentam o genuíno arrependimento e, confessando os seus pecados, receberam perdão e purificação. Tem plena consciência de que a conta dele foi paga. Gente, não tem coisa mais maravilhosa. Aquilo que eu citei aqui, imagine, alguém chega, o diabo chega diante de Deus, olha, Deus é cara lá, olha, Deus pega a ficha da cara, não tem nada, cara. A vive, ó, a Fran, e não tem mais nada lá. O que existe sobre nós e sobre a nossa conta é o sangue de Cristo, que é a certidão da dívida paga. É a certidão de quitação da dívida, está sobre todos aqueles que foram alcançados. Os nossos pecados foram perdoados. E não apenas isso, eles foram purificados. Deus passou a sua borracha celestial, tanto que as predições acerca do pecado em relação ao juízo é que Deus lançou no mar do esquecimento. Que Deus nunca mais vai lançar no nosso rosto os nossos pecados. O Espírito Santo gera o verdadeiro arrependimento e o perdão e a purificação nos alcança. Em quinto lugar, esse povo é formado por aqueles que, compreendendo a gravidade e a malignidade do pecado,
devotam as suas vidas na busca de uma vida mais santa diante de Deus, uma vida piedosa, uma vida que tem como propósito maior a obediência a Ele. É isso que o escritor aos Hebreus vai dizer em 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou talvez 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, seja a marca. E esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, a vossa santificação. A santificação, visivelmente, nesse mundo, na vida de um crente, é a marca da promessa. Para nós, nossa convicção é o selo do Espírito Santo. O Espírito que nós habita e clama, Pai, nós sabemos que somos filhos de Deus, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas batalhas, lutas, fragilidades, mas nós não temos nenhuma dúvida disso. Mas para aqueles que nos veem, eles não veem o Espírito Santo habitando em nós, a menos que os efeitos da obra do Espírito Santo apareçam. Então, a nossa santificação é a marca. Em último lugar, é o povo formado por aqueles que, pela fé no Salvador e naquilo que Ele fez em seu favor, têm plena certeza de vida eterna nessa vida. É aqui e agora, gente. É aqui e agora. Eu às vezes fico assustado numa região como a nossa, da quantidade de pessoas que eu conheço, que professam ser crentes, e na hora que a gente vai conversar com eles e dar umas premidinhas sobre a segurança de vida eterna, gente, eles não têm nenhuma. O que eu mais ouço é eles dizerem: eu estou preparado agora, mas amanhã eu não sei. E aí a gente senta com eles e vai mostrar para eles que a mesma coisa que deixou eles preparados hoje é a mesma coisa que vai prepará-los amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, se tiveres vivo, daqui a 10 anos e até o dia que Deus resolver nos levar para casa, que é a obra do Filho dele feita na cruz do Calvário em nosso favor. O sangue do seu Filho que foi derramado e que se tornou o pagamento do nosso resgate final. Então a marca verdadeira daquele que faz parte do povo de Deus é a certeza que ele tem de que ele está salvo nessa vida, e não apenas isso, que a salvação que ele experimentou nessa vida vai durar para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Se isso não for uma boa notícia de grande alegria, eu não sei o que poderia ser. Porque para que a gente possa entender isso, é preciso que a gente se lembre de quem nós éramos e em que situação nós estávamos antes de crer em Jesus Cristo. O veredito global de Paulo está em Romanos 3:23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 1:18, Paulo vai dizer que a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Em 3:10, quando ele começa a conclusão do estrago que o pecado fez à raça humana quando entrou no mundo, ele vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer. Em Romanos 6:23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Em resumo, todos aqueles que nascem nesse mundo, todos nós estamos incluídos, nascemos sob condenação, não estávamos salvos, vivíamos debaixo da ira transitória de Deus, que poderia se tornar definitiva com a nossa morte física ou com a segunda vinda de Cristo, antes de nós crermos nele, como Hebreus 9:27 vai dizer: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. E aí entra a boa nova de grande alegria. Pense nisso, todos nós nascemos nessa condição. E a boa nova de grande alegria é justamente a notícia de que, mesmo havendo nascido nessa condição tão triste e desesperadora de morte espiritual, perdição, condenação e desfavor divino, nenhum de nós precisa continuar assim. E nenhum de nós precisa morrer assim. O Salvador nasceu. De verdade, ele veio a esse mundo. E se aquele que não tem esperança crê em receber Jesus como seu Salvador e Senhor, ele não continuará condenado, mas será salvo, e será salvo eternamente. Ele será salvo para sempre. É isso que João 3:36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não vai acontecer, porque se nasce debaixo desse estado.
Se nós voltarmos um pouquinho antes, em João capítulo 3, nós vamos ver do versículo 16 ao 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No 17, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo estava condenado por causa do pecado. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então a notícia acerca de todos nós, quando nascemos biologicamente desse mundo, é de grande tristeza e incerteza. Porque viemos a esse mundo afastados do Criador e passivos de experimentarmos isso para toda a eternidade. Mas uma coisa que a boa notícia nos lembra é que essa notícia primária de tristeza e incerteza, pela fé em Jesus Cristo, pode ser transformada numa notícia de grande alegria e numa esperança que jamais terá fim. E quando nós olhamos para o Natal e olhamos para essa mensagem maravilhosa, uma pergunta precisa ser respondida: qual dessas experiências eu gostaria de estar desfrutando? Viver em estado de perdição, debaixo da ira, do desfavor, sem comunhão com Deus e sem esperança? Quando olhasse para o povo e viver em incerteza e tristeza, ou experimentar essa grande alegria e uma esperança inabalável? E quando eu penso em responder essa pergunta, uma coisa precisa estar diante de mim: o Salvador nasceu. Ele veio. É isso que para nós 25 de dezembro anuncia. E ele fez tudo que é necessário para tornar você participante dessa grande alegria. E a parte de todas as ações espirituais que nós sabemos que fazem parte desse processo, em relação à nossa experiência terrena, a única coisa que nós podemos dizer é que a decisão é sua. O fim que nós vamos ter no final da nossa jornada vai ser resultado da decisão que nós iremos tomar em relação ao Salvador. Ou nós o recebemos e o aceitamos, ou nós o rejeitamos e comparecemos diante do tribunal. Prestar conta a esse Salvador, que quando vier a segunda vez não virá mais como Salvador, mas virá como juiz para julgar. Por isso, professor Abessa, pense nisso. Essa é a boa notícia de grande alegria. E será para todo o povo. Mas que só irá experimentar aqueles que o receberem e crerem nele como Senhor e Salvador. 25 de dezembro, mais uma vez, estamos sendo lembrados. Salvador veio. Se você que me ouve nessa noite, não apenas aqui, mas pelas redes sociais, ainda não tomou a sua decisão de crer em Jesus Cristo e o receber como Salvador em cima da sua vida, eu espero em Deus que você faça. Porque toda incerteza e toda tristeza inerentes à incredulidade, se você crer e o receber, ela vai ficar para trás. Não apenas para esse tempo presente, mas para toda a eternidade. Então vamos orar. Aleluia, nós podemos ter essa noite e saber que Deus lembrou da sua promessa, da salvação, da sua salvação. Realmente diz segurança que eu sou de Jesus. Nós podemos ter essa segurança essa noite, quando verdadeiramente entregamos a nossa vida a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque todos nós precisamos de um Salvador. Jesus Cristo é nosso Salvador. E ter essa segurança é algo de total importância para nossas vidas. Imagine, acho que foi hoje que eu vi na televisão alguém falando que você está em Gramado passeando, você está em um hotel e cai um avião no centro de Gramado, no meio do movimento. A princípio morreu 8 pessoas, mas imagine que você está no hotel passeando e você não tem segurança, você não entregou a vida para Jesus ainda, e você perde, e você morre nessa vida sem Cristo.
E aí começa o problema. Uma eternidade sem Ele também. Por isso que nós nos alegramos no dia de Natal. Que no dia de Natal nós comemoremos o nascimento de Jesus, a salvação que veio a esse mundo. Deus visitando o seu povo. Pai amado, nós queremos clamar diante de Ti essa noite, meu Deus. Primeiramente agradecendo, Te louvando, Senhor. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes notícias de alegria o Senhor nos deu. Quando nós ouvimos, crendo a Tua palavra, que o Senhor nos amou e entregou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz em nosso favor. Alcançando nossos corações, purificando, lavando e perdoando nossos pecados, ó Deus. Nos absolvendo da culpa, removendo toda a culpa, Senhor. A ira e a condenação, que era aquilo que nós merecíamos, Senhor. Oh, que alegria, Senhor. Que alegria nós podemos celebrar essa noite. A Tua grande salvação. Mas também, por outro lado, Senhor, se tem alguém aqui, como o pastor falou, que ainda não Te conhece, Senhor, essa noite, não deixe eles ir embora, sem que eles possam perceber o seu estado que se encontra, perdição eterna que espera para aquele que não entregou a sua vida a Teu Filho Jesus Cristo. A separação de Cristo na eternidade. Então venha alcançar corações aqui essa noite. Venha revelar o Teu Evangelho a corações. E venha fazer essa obra salvífica em corações aqui essa noite. Não deixe irmos embora desse culto essa noite sem termos essa compreensão exata, essa convicção exata de quão longe nós estamos de Ti por causa dos nossos pecados. Mas também nós podemos olhar para a Tua cruz essa noite, olhar para o Teu sangue vertendo naquela cruz, naquele dia. E esse sangue nos purifica, e nos lava, e nos perdoa de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Há uma vida eterna esperando pelo Teu povo. Aqueles que creem no Seu nome, há vida e vida em abundância. Mas aqueles que não creem e esperam, é uma eternidade longe de Ti, Senhor. E o tormento eterno, e um lamento, e um choro pela eternidade. O Teu Espírito Santo é poderoso essa noite, Senhor. Convence corações. Sem arrependimento de pecado, ninguém verá o Senhor. Sem derramamento de sangue, não há salvação. E Jesus Cristo morreu naquela cruz e derramou o seu sangue para nos salvar, lavar todos os nossos pecados. Obrigado por essa obra. Obrigado, Senhor, por esse Evangelho, por essa notícia tão maravilhosa que ecoou no céu, na eternidade. E nós fomos criados para Te adorar para sempre. E nós nos perdemos por causa dos nossos pecados. Mas uma vez que nós cremos, nos entregamos a Teu Filho Jesus Cristo. O propósito para a adoração continua. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse Evangelho tão maravilhoso. Obrigado por esse amor bendito. Obrigado por Tua graça infinita, Senhor. Oh, obrigado pelas Tuas misericórdias. E pela Tua palavra que é poderosa, Senhor. Que tem poder para alcançar corações e quebrar as portas de corações através do poder que é no Teu Espírito. É o que eu rogo e eu Te peço, Pai. Eu Te peço por cada um em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Pastor Renildo, muito obrigado.